Imagina que você tem tanto lixo, mas tanto lixo, e esse lixo não para de vir, que você tem que pagar pessoas, empresas, para ir lá na sua casa e tirar você dessa bagunça, né? Isso é exatamente o que está acontecendo com o petróleo. E vou falar nesse vídeo, vou explicar o que está acontecendo e também vou falar um pouquinho sobre a economia, focando nos Estados Unidos e algumas notícias internacionais, e também sobre o preço do Bitcoin. Então fica ligado. Se você caiu de paraquedas nesse canal, você deve estar se perguntando: o que esse cara quer falar do preço do Bitcoin? Tem tanta coisa para falar. Você pode falar, por exemplo, do Emirados Árabes Unidos, pode falar da Rússia, por exemplo, que basicamente todo o sistema de impostos deles lá, né, baseado no petróleo, na economia funciona no petróleo, e boa parte dos impostos vem do petróleo. Né, como é que eles vão manter aquele estado deles lá? Né, da onde eles vão tirar dinheiro para manter? Inclusive até mandei uma mensagem para uma amiga minha da Rússia hoje lá em Moscou para saber, porque ela trabalha numa empresa de óleo e gás, para entender o que vai acontecer lá, porque é uma coisa realmente crítica, né? Mas por que o André vai falar do preço do Bitcoin, enfim? Porque, na verdade, o Bitcoin, né, como eu falei no primeiro vídeo, se você não viu ainda o primeiro vídeo do canal, eu aconselho muito que você assista ali para entender, né, a importância do Bitcoin nesse momento, nessa crise, porque a gente está vendo que a Federal Reserve nos Estados Unidos não para de imprimir dinheiro. Né? É a forma deles poderem salvar muitas economias, muitos mercados. Né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, várias empresas de petróleo nos Estados Unidos vão receber ajuda. Né? E como que vai vir essa ajuda? Né? Geralmente vai vir pela impressão de mais dinheiro. Tá? Então, a Federal Reserve nos Estados Unidos provavelmente vai imprimir mais dinheiro. Tá? Eu vou mostrar o gráfico de impressão de dinheiro da Federal Reserve, aqui a balance sheet da Federal Reserve, e provavelmente vai ser a forma que a Federal Reserve vai fazer para salvar também as empresas de petróleo nos Estados Unidos, que são muito importantes também para a economia dos Estados Unidos. Tá? Só que isso vai gerar problemas, né? A gente vai começar a ter cada vez mais inflação. Então, quem está hoje em dia segurando os dólares, né, vai conseguir, vai ter o seu valor da sua moeda, vai ser cada vez mais desvalorizado. Então, o Bitcoin, como não tem inflação, né, praticamente a inflação está caindo, né, em torno de 20 dias a gente vai ter já o Bitcoin halving, a tendência é a inflação do Bitcoin reduzir, né, e o dólar vai aumentar. Então, o preço do Bitcoin, isso é muito importante para você entender que o Bitcoin ele é uma reserva de valor. Então, se você conseguir comprar alguns bitcoins, né, você botar o dinheiro no seu bitcoin, isso não é uma recomendação, tá? Mas para você entender um pouquinho, tá? Eu não quero que você compre bitcoin porque eu estou falando isso, porque uma outra pessoa falou, tá? Você tem que entender o bitcoin, entender um pouco do mercado para você acreditar e fazer realmente um investimento porque você acredita, né? Porque você entende, enfim. Tá? Eu não sou um especialista, sou só um cara falando aqui na internet, tá? Mas como eu vejo as coisas aqui, basicamente a Federal Reserve dos Estados Unidos vai imprimir tanto dinheiro, tá? Estou falando de trilhões de dólares, tá? Para salvar essas empresas de petróleo, como fez com o mercado ali de ações lá nos Estados Unidos, tá? Com várias empresas aí, né? As ações da FANG, né? Facebook, Amazon, tem outras empresas, enfim, agora não recordo todas, mas todas receberam, né, muito suporte dos Estados Unidos, porque basicamente são importantes para a economia. Né? Então, a Federal Reserve imprime dinheiro, incentiva, reduz taxa de juros. Só tem duas formas da Federal Reserve, por exemplo, ajudar, né, os Estados Unidos. Basicamente imprimindo dinheiro e reduzindo taxa de juros. É a única forma que eles podem fazer, não tem mais nada. Então, basicamente, imprime dinheiro, eles compram coisas. Né? No vídeo anterior eu falei que basicamente a Federal Reserve nos Estados Unidos está hoje praticamente 30% aí do produto interno dos Estados Unidos, que é uma coisa absurda. Né? Então, assim, só para entender a importância do Bitcoin nesse momento, porque basicamente você vai, com um Bitcoin, você está evitando, né, do seu dinheiro sumir. Se você tem dólares, né, imagina você tem hoje, sei lá, $1.000, né, a Federal Reserve vai imprimir lá mais trilhões de dólares. Né, os seus $1.000 não vão valer mais $1.000, né, eles vão valer $100, né, ou menos. Então isso aconteceu em vários países, por exemplo, Venezuela, Zimbábue, os governos imprimindo moeda. Então, se você, o dinheiro que você tinha não vale nada.
né? Isso aconteceu em vários países, principalmente na época da União Soviética, né? Vários países tiveram hiperinflação, né? As pessoas tinham dinheiro, simplesmente o dinheiro não valia nada, né? E até tem uma história interessante que algumas pessoas que, por exemplo, países na Bulgária que tinham, né, que fazia parte da União Soviética, que tinham dólares guardados, as pessoas conseguiam comprar uma casa, né? Conseguiam comprar bens com 100 dólares, conseguiam comprar um apartamento, uma casa, né? Então, você hoje não tem o dólar não tem proteção porque eles estão imprimindo mais dólares, né, para salvar essas empresas, vão salvar as empresas de óleo nos Estados Unidos, assim como estão fazendo o mercado nos Estados Unidos. Então, o Bitcoin está aí, né? O Bitcoin é um novo dólar lá na época da União Soviética, né? Então, tudo está entrando em colapso. Né? O Bitcoin, a tendência é ser aquela reserva de valor, é como eu acredito, tá? Então, você faça a sua própria pesquisa. Eu estou aqui para dar a minha opinião. Então é isso, vamos ler a primeira notícia aqui. Aqui na BBC News, falando do preço do óleo, né, que vai para valores negativos, visto que a demanda, né, praticamente sumiu, né, a demanda do óleo sumiu. Porque, basicamente, aqui, ó, então, o preço do óleo foi para negativo, né, a primeira vez na história. Então, basicamente, os produtores de óleos, né, eles estão querendo eles estão pagando os compradores, né, para tirar essa commodity das mãos deles, né, porque basicamente aqui eles estão com medo de que acabe, né, espaço para estoque, né, e isso pode acabar em maio, então eles não têm onde estocar o óleo, né, isso é um problema, então eles precisam se livrar disso, né, o óleo virou lixo, basicamente, então o óleo virou lixo, né? Essa é a realidade. As pessoas não podem viajar mais, as pessoas não têm como pegar avião, não podem se locomover, né? Aqui nessa segunda frase aqui tem, né? Então, basicamente, devido aos lockdowns, né? As quarentenas, enfim, as pessoas não podem, basicamente, sair de casa. Elas ficam em casa, por isso elas não usam carro, não usam nenhum meio de transporte, então não tem demanda para o óleo. Né? O óleo virou lixo. Isso é uma coisa incrível, foi jamais visto na história. Né? Então aqui está dizendo que empresas de óleo têm, basicamente aqui, elas têm alugado, né, tanques para guardar, né, o que sobrou de óleo, que sobra de óleo. E isso tem forçado basicamente a eles a reduzir o preço de óleo ao ponto que tem que pagar para as pessoas levarem o óleo embora, entendeu? Então, é uma maluquice. O preço do óleo chegou, né, a menos 37 dólares, né, o barril. Tá? Então, realmente uma loucura. Exatamente o que eu falei aqui, que tem um gráfico, né, mostrando o preço do óleo. Então, aqui 2020, isso aqui é um dia que entrou para a história, praticamente, né? O dia que o óleo chegou a preços negativos. Isso eu fico olhando esse gráfico aqui, eu fico, assim, inacreditável ver uma coisa dessas, tá? Então, realmente, um dia entrou para a história, você marque o que você fez nesse dia aí, é um dia importante, tá bom? Então, eu vou falar aqui sobre, basicamente, o que isso vai afetar, tá? O que eles vão fazer nos Estados Unidos, a minha opinião, tá? O que eles vão fazer nos Estados Unidos? De novo, o Federal Reserve nos Estados Unidos, né? Conforme eu falei, né? Nesse gráfico aqui, nesse gráfico que mostra, tá, o que tem acontecido na Federal Reserve, esse aqui é o balance sheet da Federal Reserve. Então aqui mostra que a partir aqui, né, nesse ano aqui 2020 aqui, ó, a quantidade de dólares que estão sendo impressos, né? Então praticamente aqui 2 trilhões, mais de 2 trilhões, tá, em curto período de tempo, né? Explodiu aqui, e eles continuam fazendo isso aqui, sempre vão imprimindo, né? Então, enfim. Então aqui o que eu acho que eles vão fazer, né? O mercado, as empresas de óleo nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um grande produtor de óleo, só que os Estados Unidos ele consome todo o óleo, né? Ele consome todo o óleo que ele produz, tá bom? Então, essas empresas de óleo dos Estados Unidos são muito importantes. Então, provavelmente o que eles vão fazer nos Estados Unidos vão ser imprimir mais dólares para fazer o chamado bailout dessas empresas de óleo nos Estados Unidos. E isso vai fazer, então, gerar mais inflação, né? E isso é um problema enorme, tá? Se você tem dólares, tá? E a economia dos Estados Unidos afeta tudo, né? Então, nesse canal aqui eu foco mais nos Estados Unidos, porque eu não vou ficar falando de Brasil aqui, né? Os Estados Unidos que vai afetar, vai praticamente puxar a economia toda, a China, Estados Unidos, enfim. Então, se você entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né?
você vai sentir o reflexo que vai acontecer no Brasil, você vai entender o que vai acontecer no Brasil, basicamente, tá? Então isso aqui é bem importante. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o gráfico da Dow Jones aqui, né, a gente percebe que a Dow Jones, né, o índice aqui não caiu, né? Isso aqui possivelmente não teve uma queda, porque, conforme eu falei, o Banco Central dos Estados Unidos está imprimindo dinheiro e fazendo que tentando salvar essas empresas, né? Reduzindo taxas de juros, comprando as ações, enfim, fazendo o possível para que essas empresas aí não morram, né? Não acabam, enfim, não cabem, né? Então isso está acontecendo, né? Se a gente olhar aqui, mas se a gente olhar aqui, ó, é interessante fazer um gráfico aqui comparativo, tá? Comparativo do óleo, a gente poder dar uma olhada aqui, tá? O preço do óleo aqui. Olha que engraçado esse gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico comparativo mostrando o preço do óleo, tá? A gente pode botar até quase junto aqui, ó. Se eu consigo botar junto esse gráfico aqui. Bem próximo aqui, tá? Então olha que curioso, né? A gente percebe que basicamente, né, quando o óleo cai aqui, né, o índice da Dow Jones também cai junto. Inclusive tem até deixa eu dar um zoom aqui, se eu consigo dar um zoom. Então, dá um zoom aqui. Olha só, esse gráfico aqui tem uma correlação enorme, né? Então, inclusive quando deu uma subida aqui, né, Dow Jones e o óleo, eles seguem muito junto. Tem uma queda aqui também no preço do óleo, ó, a Dow Jones segue junto. E por que nessa fase aqui, basicamente, por que a Dow Jones agora caiu aqui, ó, o preço do óleo, né? A Dow Jones está caindo um pouquinho, né? Mas por que não caiu bruscamente também? Por que não está seguindo, né, o óleo? Basicamente porque, conforme eu falei, a Federal Reserve dos Estados Unidos está comprando, né, tudo que pode, está tentando salvar aí a economia, né? Só que está gerando mais dívidas para as gerações futuras. Então, as dívidas estão só aumentando, né? No primeiro vídeo eu mostrei, né, que as dívidas globais em 2003, eu acho, não me lembro o número do ano exato agora, estavam em 30 trilhões de dólares, né? Dívidas globais dos governos. Agora está em 70 trilhões, porque os governos não param, as políticas monetárias do governo são todas parecidas, todos têm um banco central, né, que controla a quantidade de dinheiro no mercado, né, a taxa de juros, enfim. E então, basicamente, a Federal Reserve está comprando, né, comprando o que pode para poder salvar. E possivelmente, agora com essa queda aí, tá, do preço do petróleo, possivelmente a Federal Reserve vai fazer o quê? Ajudar, né, dar um bailout nessas empresas de petróleo nos Estados Unidos, né, produtoras de petróleo. Então, isso com certeza vai acontecer, tá? Assim, já estou avisando porque não tem como, né? Eles vão ter que fazer alguma coisa, eles não vão deixar essas empresas morrer, porque isso afeta basicamente muito a economia dos Estados Unidos. Então, assim, a Federal Reserve, digamos assim, eu estou te ajudando, mas estou te ferrando ao mesmo tempo, tá? Basicamente é isso, porque eles estão salvando a economia dos Estados Unidos, só que eles vão gerar dívidas, essas dívidas vão chegar a algum momento, né? Isso vai chegar a um momento. Então eles criam bolhas, né? As bolhas são criadas principalmente pelo Banco Central, tá? Então essa é a questão do Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele basicamente luta contra esse sistema, né? Que é um sistema de certa forma corrupto, né? Então isso que é muito importante entender, tá bom? Então vou fazer aqui, para fechar esse vídeo, eu vou mostrar aqui o preço do Bitcoin. Antes de falar do preço do Bitcoin, eu peço você aí que, se você gostou do conteúdo, tá? Se você está gostando do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho também. Isso é bem importante para apoiar aqui, para que eu continue fazendo análise para vocês, assim, do que eu acho que vai acontecer no mundo, tá? Então, de novo, eu sou só um cara aqui, né, na internet, então para a gente pensar junto aqui. Gostaria muito de ler o comentário de vocês. Se vocês tiverem comentários aí interessantes, coloque os comentários, me ajuda muito a pesquisar. Se você tiver interesse de saber outras coisas também, me pergunte, que eu posso criar um vídeo específico, tá? Então vamos lá, estamos falando agora do preço do Bitcoin.
Então aqui estou no gráfico do Bitcoin, basicamente para a gente poder dar uma analisada aqui. Como eu comentei no vídeo anterior, o Bitcoin estava nessa faixa de resistência aqui, tá? Na faixa de 7.000, né? Ele estava seguindo aqui, ó, no último vídeo eu estava falando aqui na faixa de 7.100, 7.200, tá? Se você não viu o último vídeo, assista o último vídeo, eu mostrei basicamente, né, as linhas ali das médias móveis exponenciais, tá? Que é uma das métricas que é muito importante, vários traders, né, seguem essas métricas. Então aqui a gente tem aqui, basicamente, no último vídeo está falando dessa faixa aqui de 7.100, 7.200, né, e eu comentei, se o mercado se manter, né, se nada der errado, a tendência do Bitcoin é subir. Só que a gente viu o que aconteceu, né, com o preço do óleo. Então, quando o preço do óleo caiu, o Bitcoin também caiu aqui. Tem uma queda, né? Essa queda aqui, basicamente, ocorreu por causa do preço do petróleo, tá? Então caiu aqui, né? Todo mundo se assusta, né? Caiu tanto que todo mundo se assustou, né? Então, basicamente, aconteceu isso. Mas assim, ó, a minha opinião aqui, né? Fazendo essa linha aqui, tá? Uma tendência, né? O Bitcoin, na minha opinião, se ele ficar dentro dessa faixa aqui até mais ou menos 7.600, tá? Nessa faixa aqui de 7.700, 7.600, se ele passar aqui, eu diria, passar nessa faixa de 6.600, tá? Reduzir, se ele cair nesse valor, o preço reduzir, chegar nesse valor e ir para baixo, a tendência do preço do Bitcoin é cair bastante, tá? Então isso pode acontecer. Tá? Então, se você vê que o Bitcoin está chegando nessa faixa aqui, talvez seja interessante, né, vender, né? Então, nessa faixa aqui de 6.600, tá? Mas se Bitcoin, tá, minha opinião, se ele passar aqui, voltar aqui, subir na faixa de mais ou menos 7.000 e de voltar aqui de novo no gráfico, né? Se ele chegar nessa faixa aqui, mais ou menos aqui de 7.600, né? Que a gente estava aqui nessa resistência que a gente estava olhando, tá? Mais ou menos aqui 7.650, mais ou menos dólares, a tendência do preço do Bitcoin é subir, tá? Então a gente está aqui nesse ambush aqui que a gente não sabe muito bem, nessa briga aqui. Basicamente são dois números, né? 6.600, abaixo disso, minha opinião, né, que o Bitcoin ele vai cair mais, tá? Então você pode, né, ou você dá um stop loss ali, né, parar o prejuízo, ou se o Bitcoin passar de 7.600, eu acredito que o preço do Bitcoin vai subir bastante, tá? Porque a gente está vendo que o Banco Central está imprimindo mais dinheiro, as pessoas estão entendendo o que está acontecendo, né, sabendo que o dinheiro não vai valer nada. O preço do ouro, né? O preço do ouro também, a gente viu que deu basicamente não aconteceu muito, né? Mas ele subiu um pouquinho, tá? Então a tendência o ouro e o Bitcoin, né? Eu diria que basicamente muito similar, né? É uma reserva de valor. Só que conforme eu comentei no primeiro vídeo, por que eu prefiro o Bitcoin, né? Então se você não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho muito que você assista, que vai ficar bastante claro, tá? Então, a tendência é as pessoas se protegerem, né, nesse momento de desespero, né? Então, você comprar alguma coisa que vai manter o valor, porque se você tem papel moeda, a tendência é esse papel aí não valer nada aí ao longo do tempo. Ainda mais com essas crises aí monetárias, os bancos imprimindo dinheiro, você realmente não vai querer estar na nova Venezuela ou então no Zimbábue, né? Que tem notas aí de trilhões, né? Trilhões de dólares, enfim. Tá bom? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. De novo, convido você a dar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. E a gente se vê na próxima. Um abraço.